Então, vamos lá. Funções inorgânicas. Primeiro, quais são essas funções, né? As funções a gente conhece como sendo ácidos, bases, sais e óxidos, ok? Essas funções inorgânicas, o que elas são na verdade, né? São conjuntos de compostos que apresentam características semelhantes, ok? Então, os ácidos têm algumas características semelhantes entre eles, as bases também, sais e óxidos. Ok? A gente vai passar aqui rapidamente por cada uma delas, né? Não vou falar de muita coisa sobre eles, né? Para a gente não gastar muito tempo em teoria, vamos mais para exercícios. Mas é importante dar uma revisão aqui sobre o que é cada um, né? Começando pelos ácidos, certo? Os ácidos, vamos lá. O que é um ácido, né? Existem algumas teorias de ácido base. A gente vai começar vendo a teoria de Arrhenius, que diz o seguinte: para Arrhenius, ácido é toda e qualquer espécie que libera íons H+, em meio aquoso. E isso é muito importante. Em meio aquoso. Então, se por um acaso liberar íons H+ em meio alcoólico, em meio de benzeno, gasoso, não importa, isso não é um ácido para Arrhenius. Para Arrhenius, só é um ácido se liberar íons H+ em meio aquoso, ok? E a fórmula geral do ácido é HX, né? Em que esse X é um grupo qualquer de, de átomos, né? Então, HCl, HBr, H2SO4, H2PO4, então tudo isso aí que começa com H é ácido. Então, começou com H, muito provavelmente é ácido. Ou então água, né? Água, no caso, não é ácido, ele entra em óxido. Mas, via de regra, começou com hidrogênio, ácido de Arrhenius. Beleza? E quais são as características do ácido de Arrhenius? Bom, o ácido de Arrhenius eles têm as seguintes características, né? Eles sofrem ionização, diminuem o pH do meio, fazem ligação do tipo covalente, conduzem corrente elétrica e podem ser classificados como hidrácidos ou oxiácidos. Bora explicar um pouco disso aí tudo, né? Por fazer ligações covalentes, né? O, o ácido ele não tem íon, né? Ele não tem nenhum íon ali na ligação química dele. Ligação covalente, então não há íons. Só que ao ser colocado em água, ele libera íons, ele forma íons. Então, se ele antes não tinha íons e agora tem, quer dizer que ele ionizou, ok? Então, todo composto que tem ligações covalentes ioniza, não todo, né, mas aqueles que liberam íons sofrem ionização. Então, se um composto covalente liberou íons, ele sofreu ionização. Sofrendo ionização, ele vai liberar cargas em meio aquoso, certo? Cargas em movimento. Carga em movimento é o crucial para você ter a condução de corrente elétrica. Então, você vê que uma coisa leva a outra, né? Tudo uma coisa está interligada na outra. E como um dos íons liberados é o íon H+, e o íon H+ está diretamente ligado ao pH, né? Quanto maior for a concentração de H+, menor vai ser o pH. Então, sim, quanto mais íons H+ forem liberados, menor vai ser o pH. Então, diminui o pH.
E hidrácidos e oxiácidos são classificações dos ácidos. Como que se identifica um hidrácido ou um oxiácido? Vamos lá. Hidrácidos. Hidrácidos são ácidos que não apresentam oxigênio em sua composição química. Então, exemplos: HCl, HBr, HI, HF, HCN, H2S, todos esses aí não apresentam oxigênio em sua composição. Nenhum deles. Então, logicamente, eles entram em hidrácidos. Ok? Como que se nomeia um hidrácido? Um hidrácido tem a seguinte regra de nomenclatura. O ácido, insira aqui o nome do elemento, e hídrico. Então, se é um hidrácido, a terminação desse ácido vai ser hídrico, ok? Então, terminou em... não tem oxigênio, terminação hídrico. Então, vamos lá. O HBr fica como? Ácido. O nome do elemento é o quê? Bromo, né? Obviamente que o nome do elemento eu pergunto que não é hidrogênio, né? Porque o hidrogênio é padrão para todos os ácidos. Então, o elemento é bromo. Então, ácido bromídrico. Entendeu? Tira o O do bromo e substitui esse O por hídrico. Então, ácido bromídrico. Beleza? Mesma coisa, HCl é o ácido clorohídrico. Tira o O, clorídrico. Ácido clorídrico. Beleza? E por aí vai. Ácido fluorídrico, ácido iodídrico, ácido sulfídrico. Atenção, que no caso do enxofre, a gente nunca vai usar enxofídrico, enxofato, enxofírico. Não, jamais. No enxofre, a gente sempre usa o nome de origem dele. Esse S do enxofre é de sulfur, né? Que lá na hora de nomear, né? Na língua mãe, né? Que nomeou lá o enxofre, o nome era sulfur. Então, a gente usa o sulfur para nomear qualquer composto de enxofre ali, ácido ou sal, é sempre o sulfur, tá? Nunca o enxofre que a gente vai usar. Então, H2S fica como sendo ácido sulfur hídrico, sulfídrico, ok? Beleza. Oxiácidos, por sua vez, são ácidos que apresentam oxigênio em sua composição química. Quais são os exemplos que temos por aí? São vários, né? É infinito. H2CO3, HNO3, H2CO4, H2SO3, H3BO3, H3PO4, enfim, vários. Como que nomeia esses oxiácidos? A regrinha não é tão simples quanto os hidrácidos, tá? A regrinha é um pouco mais... Opa! A regrinha é um pouco mais chatinha, né? Mas nada que seja impossível, ok? Nada que seja impossível. Vamos lá saber como nomeia esses oxiácidos. Então vamos lá, como que nomeia os oxiácidos? Aí precisa de uma regrinha básica aí de NOx, beleza? Você tem que saber calcular um pouco os NOx das coisas. Então, como funciona? Você tem aqui o NOx do elemento central, né? Aí, de acordo com o NOx que ele apresenta, vai ter um nome específico para esse ácido, ok? Então, você calculou o NOx do elemento central. E deu mais 7,
Então vai ser ácido, per, começa com per, o nome do elemento central e ico. Exemplo, o HClO4, ok? HClO4, ele, ele tem o NOx mais 7. Por quê? O hidrogênio tem NOx mais 1. O oxigênio tem NOx menos 2. Então vamos lá. Menos 2 vezes 4 do oxigênio, menos 8. Com mais 1 do hidrogênio, menos 7. Para dar igual a zero, né, que o composto ele é neutro, então para dar zero tem que ser igual a mais 7. Então o NOx do cloro no HClO4 é mais 7. Então nesse caso é um ácido perclórico. Ok? Se eu pegar, por exemplo, o HBrO4, mesma coisa. Se fizer o cálculo dos NOx, né, o hidrogênio sendo mais 1, o oxigênio sendo menos 2, você tem o NOx igual a mais 7 pro bromo. Ok? E NOx, sim, é uma matéria bem importante você dominar, né, para você compreender 100% o conteúdo de funções não orgânicas, né? Tanto para ácido, quanto para bases, quanto para óxidos, sais. Isso é muito importante, beleza? Seguindo, a gente pega, por exemplo, o H2SO4. Você tem ali mais 1 do hidrogênio, menos 2 do oxigênio. Então, mais 1 vezes 2 do hidrogênio, né? Tem 2 hidrogênios, então mais 2. Menos 2 do oxigênio, com 4 oxigênios que tem no ácido sulfúrico. Então vai dar menos 8. Menos 8 com mais 2, menos 6. Para dar zero, o NOx do enxofre tem que ser igual a mais 6. Então, se é mais 6, vai ficar sendo ácido sulfur, porque você não tem prefixo, né? Ali no com mais 5, mais 6, mais 3, mais 4, você não tem o prefixo. Então fica ácido sulfur, que é o nome do elemento, ico, sulfúrico. Beleza? Se a gente pegar qualquer ácido, essa regra é válida. Com duas exceções, né? Sempre há exceções. Sempre há exceções da regra, né? No caso, H3BO3 e o H2CO3 são ácidos em que o NOx máximo possível para o carbono é mais 4. E o NOx máximo para o boro é mais 3. Então, mesmo eles tendo NOx que daria o nome de ácido boroso e ácido carbonoso, eles adotam lá o nome de ácido carbônico e ácido bórico. Por que disso? Porque o NOx mais elevado possível é mais 4 para o carbono, mais 3 para o boro. E você repara que NOx elevados, a gente usa a terminação ico. Então, mesmo o mais 4 mais 3 não sendo os NOx mais elevados possíveis para átomo geral, para o carbono e para o boro são muito elevados, esses NOx. Então, por isso, eles usam a terminação ico. Ok? Então, calculou o NOx, vai e nomeia tranquilamente. Só prestar atenção no boro e no carbono. Ok? Mas é isso. Aí, nós temos a força, né? Para cada ácido. No caso de hidrácidos, ácidos considerados fortes são HCl, HBr e HI.
ok? Sendo o HI mais forte que o HBr, que é mais forte que o HCl. Como moderado, nós temos só o HF e fracos HCN e H2S. Ok? No caso de oxiácidos, aí faz uma pequena continha, nada muito escabroso, nada muito. Meu Deus do céu, o que eu faço da vida? Não, é só matemática básica, gente. É só pegar o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis, ok? E aí numa dessa você vê quanto deu. Se for 2 ou mais, é forte. Se for um é moderado. Se for zero é fraco. Então H2 é só 4. 4 menos 2, 2. Então ácido forte. Ácido sulfúrico, ácido forte. HNO3, 3 oxigênios menos um hidrogênio dá 2. Então é um ácido forte, ácido nítrico. H3BO3, você tem 3 oxigênios e 3 hidrogênios. 3 menos 3 dá 0, então é ácido fraco. E por aí vai, beleza? A referência aqui, quem não pegou, né? A foto de fundo aqui é o Jesse Pinkman e o Heisenberg, né, na hora que fura a banheira ali do Jesse, né? Quando eles dissolvem um corpo na série Breaking Bad. Que, aliás, vale aqui a recomendação. Se você não assistiu Breaking Bad, assista. É muito, muito bom. E tem muita referência química e, assim, que faz até sentido. Óbvio, com a consciência poética e tudo mais. No caso aqui, eles usaram HF, ácido fluorídrico, né, para dissolver o corpo. O HF é tão forte assim a ponto de. Não, não é não, né? Tem até um episódio do Mythbusters que eles testaram isso e não deu certo. Provavelmente, se colocar HF em. Acho que é pentafluoreto de antimônio, acho que é isso. Mas tem um super ácido, que aí, tipo, é umas 30 vezes mais forte que que o ácido sulfúrico. É muito forte. E aí, tipo, e realmente, tem HF no meio da composição desse ácido, desse superácido? Tem. Mas não é o que eles usaram aqui. A gente pode até fingir que foi, né? Mas enfim. Bora continuar, bora continuar, bora continuar. Agora a gente vai pra. Bom, já foi ácido, né? Bora falar de bases agora, certo? Bases. Características gerais, né? Para arrênios, uma base é o que libera íons OH- em meio aquoso. Galera, isso é muito importante. Sempre em meio aquoso, beleza? Para arrênios é em meio aquoso. O restante a gente conversa depois. Mas para arrênios sempre em meio aquoso, ok? Características gerais da base. Bom, sofrem dissociação e não ionização. Qual que é a diferença, Vitão? A diferença é a seguinte: ionização, você vai formar íons. Você não tinha íon antes e agora você tem. Então você formou íons. Você ionizou. Na dissociação, você já tinha íons formados e aí você só separou eles. Entendeu a diferença? Ionização, você forma íons. Dissociação, você separa aquilo que já existe de íon. Beleza? Isso acontece porque as bases, elas predominam a ligação do tipo covalente, ok? Então, é... o tipo covalente não, gente. A base predomina a ligação do tipo iônica. Então, já tem íons
ali na ligação. E aí, você, na hora, você só separa esses íons. Beleza? E aí, por liberar íons OH-, você vai diminuir a concentração de H+, aumentar a concentração de OH-. A gente viu na aula de pH da semana passada. Link por aqui. Eu vou colocar depois. Mas eu vou colocar na descrição do vídeo também. Mas enfim, você vai aumentar a concentração de OH-, diminuir a de H+, e assim aumentar o pH do meio. Ok? E conduz corrente elétrica por quê? Tem íons em movimento. Carga em movimento gera corrente elétrica. Sempre. Então, se tem corrente elétrica, se tem corrente... Eita! Se tem carga em movimento, tem corrente elétrica. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Nomeando as bases. Mas primeiro classificar. Quanto à força, você tem as bases fortes, que é a família 1 e 2, né, da tabela periódica. Então, família 1, que é sódio, lítio, potássio, rubídio, sérgio, frâncio, e a 2, berilo, magnésio, cálcio, trôncio, bário, rádio. Tirando o berilo e magnésio, tudo isso aí, todas essas são bases fortes. Então, bases de sódio, de potássio, de cálcio, de estrôncio, tudo base forte. O restante é base fraca. E é isso. Essa divisão muito complicada de força da base, né? Uau, quanta complicação. Base é muito complicado, gente. Nossa, base é muito difícil, muito difícil. Eu sofro com base. Meu Deus do céu, como é difícil. Outra classificação é quanto ao número de hidroxilas. Então você tem uma hidroxila monobase, duas de base, três tribase, quatro tetra e por aí vai. Não é muito complicado não, gente. Né? É só pegar quantos OHs eu tenho. Ah, tenho dois, então de base. Tenho três, tribase. Tenho quatro, tetrabase. Qual o segredo disso? Gente, né? E agora a nomenclatura mais complicada de todas aqui das funções inorgânicas. Nomenclatura de base é muito difícil. É basicamente isso aqui. É só. Mais nada. Tem uma coisinha que vai. Você vai ver que é muito suave. Basicamente é isso. Exemplos. NaOH é o hidróxido de sódio. Complicado. Demais da conta. KOH. Nome. Hidróxido de potássio. Uau! Quanta dificuldade. Né? CaOH2. Gente, é isso. É só pegar o nome do elemento e vai. Entendeu? NH4OH. Isso aqui não é um elemento. Aliás, é a única base, né, inorgânica que não tem um metal ali no meio, né? Porque geralmente é um metal ligado a OH, mas no caso desse hidróxido aí não tem metais, é só a metal. Isso aí é o famoso hidróxido de amônio. Coloquei até em maiúsculo o O de propósito, pra, tipo, porque amônia é NH3, amônio é NH4, tá? Então NH4OH é amônio, hidróxido de amônio. Show? Continuando aqui, vamos lá. FeOH2, hidróxido de ferro, né? Ferro. E esse aqui, gente, FeOH3. Pera aí. Aí você, né, dá um bug no sistema, tá azul. Pera aí. O FeOH2 é hidróxido de ferro. FeOH3 é hidróxido de ferro? Mas pera aí. Tem dois nomes iguais? Não pode, né, gente? São compostos diferentes. Dá pra ver que, pô,
Um é o H2, outro é o H3. Então, são distintos. Então, como fazer para diferenciar os dois? Nesse caso, importante, indicar o valor do NOx em números romanos. O NOx do ferro no FeOH2 é 2. Então você vai colocar hidróxido de ferro 2. FeOH3, hidróxido de ferro 3. Ou então você pode usar a terminação ico para o NOx maior e oso para o NOx menor. Igual a gente faz para o ácido, né? Ico para NOx maiores e oso para NOx menores. Entre 3 e 2, qual o NOx maior? 3. Então vai ser o 2 vai ser ferroso e o 3 vai ser férrico. Então vai ser ou hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso. Ou hidróxido de ferro 3. Peraí, eu confundi, eu acho, né? O 2 é ferroso e o 3 é férrico. Beleza? Mas é isso. Não tem muito mais que essa complicação, não, gente. Acabou. De boa, né? Bem tranquilo. Então, ó, já vimos ácidos, já vimos bases. Vamos agora para os sais. E aqui é um fundinho, né? É homenagem. Aquela homenagem marota. This no math. Referência, por favor, assista Breaking Bad. Really. É uma série muito boa. Na moral, melhor que tem. Não é porque tem química, não, gente. Tá, isso pesa um pouco, mas é muito boa. De verdade. Mas vamos lá, o que é um sal? Sal é um composto iônico onde o cátion não é o H+, e o ânion não é um OH-. É isso. Tanto que eu coloquei aqui, o J veio ali da base, né? É o cátion da base, e o ânion X do ácido. Então juntou os dois, dá sal. Quais características que o sal tem? Vamos lá. Ele é formado pelo ânion do ácido, cátion da base, foi o que eu falei, né? Eles são sólidos. Gente, composto iônico geralmente tem temperatura de ebulição elevada, ok? Temperatura de fusão e de ebulição muito altas. Então, o sal, por ser um composto iônico, ele vai acabar tendo uma alta temperatura de fusão e ebulição e, né, por consequência, eles vão se apresentar sólidos na temperatura ambiente. Beleza? Quando sólidos, um sal não conduz corrente elétrica. Por quê? Eles têm íons? Tem. Mas quando sólidos, eles não estão em movimento. O que gera eletricidade, o que gera corrente elétrica, é carga em movimento. No sal sólido, as cargas não estão em movimento. Elas estão ali, mas não estão em movimento. Não em movimento suficiente para gerar corrente elétrica. Ok? Eles só vão... um sal só vai conduzir corrente elétrica quando em água, porque ele vai dissociar, ele vai ter cargas em movimento, ou quando fundidos, porque você vai torná-los líquidos, né, um sal líquido, mas aí para chegar a sal líquido você tem que aquecer a 800, 900, 1000 graus Celsius, nessa faixa. Mas você consegue, é viável, é possível, né? Não no fogão de casa, mas a gente consegue em laboratório. Mas enfim, e aí você conduz corrente elétrica, beleza? E ele é o principal produto da reação de um ácido como a base, né? Tanto que é o que eu falei, cátion de um, ânion do outro, sal, beleza? Como nomear, né, um sal? Vamos lá, o nome do elemento, do ânion, mais ato, eto ou ito, e o nome do cátion. O que viria a ser esse ato, eto e ito? Explico. É o seguinte,
Como o sal ele é derivado de um ácido e de uma base, ele vai derivar o seu nome do ácido e da base. O nome da base é fácil, é o nome do cátion. Então, se o cátion é sódio, então é sódio, é de sódio. Se o cátion é cálcio, então é de cálcio. Se o cátion é bário, então é de bário. Então, o nome do cátion, o nome derivado da base é o de menos. Você é só ver lá o elemento, coloca de alguma coisa, ok? O que pega é o nome do ácido, o nome do ânion. Por quê? Aí você vai modificar a terminação do ânion, né? Então, se o ácido ele terminava em hídrico, então o sal vai terminar em eto. Se o ácido terminava em oso, o sal vai terminar em ito. Se o ácido terminava em ico, o ácido vai. Se o ácido terminava em ico, o sal vai terminar em ato. Beleza? E por aí vai. Então, vamos lá. Para lembrar, tem essa frasezinha bonita, né? Que esse é mata-pau. Para guardar a relação de hídrico, eto, oso, ito, ico, ato, né? É só guardar essa frasezinha aqui, ó. Teimoso mosquito, te mato, te pico, te meto no vidrico. Só vai, entendeu? Pega isso aí e vai. É... Então, é interessante a gente treinar, a gente fazer um aquecimento aqui, né, de nomenclatura de sal, porque realmente é meio chatinho, né? Mas vamos lá. KCl. KCl. O cátion é potássio, então vai ser de potássio. Isso é o de menos, ok? O Cl, ele vem de qual ácido? Ele vem de um ácido sem oxigênio. Se é um ácido sem oxigênio, então a terminação dele era hídrico, beleza? Então vai ficar, ao invés de clorídrico, vira cloreto. Então, cloreto de potássio. NaNO3. No caso, o NO3 ele vem de qual ácido? É só pensar o seguinte: o sódio é mais um. Então o NO3 ele tem que ser menos um, certo? Então, menos um do NO3 mais um do Na, né? Então vai ser. Tá, mas. Vamos lá. O NO3 é menos um, então quer dizer que saiu um hidrogênio. Então, o original é HNO3, o ácido original, né? Então, HNO3, aí você calcula o NOx ali rapidinho, a gente vai ver que é mais 5, e aí é ácido nítrico. Se é nítrico, então vai mudar para ato. Então vai virar nitrato, nitrato de sódio, ok? BaBr2 não tem oxigênio, aí é fácil, suaves. Então fica hídrico, muda para eto. Então bromídrico vai para brometo. Brometo de bário. Beleza? KCO3 é o CO3 é o ácido carbônico. Então vai virar carbonato de cálcio. Ok? Esse aqui eu coloquei, não é comum de cair, você nunca viu isso em prova, na verdade. Eu coloquei mais de curiosidade mesmo. Por quê? Porque o HgCnO2 é o fulminato de mercúrio. Aquela belezinha que o Heisenberg explodiu na cara do Tuco, no Breaking Bad. E aí eu coloquei aqui, só de curiosidade, a fórmula, né? Mas não é um sal comum de se ver por aí em provas, né? É só curiosidade. Breaking Bad na veia. O NaCl, esse aí
você come todo dia, né? Sal de cozinha é o cloreto de sódio, beleza? Sulfito, por quê? SO3, H2SO3 é o ácido sulfuroso. Então, vai para sulfito de alumínio. FeClO2. O HClO2 é o ácido. Eita, eu acho que errei aqui a fórmula. Eu errei a fórmula, gente. Errei a fórmula. Perdão. Fe, parênteses, ClO2, fecha parênteses, 2. Isso? Isso. Que é o clorito de ferro 2. Então, é para ter um parênteses ali. Depois eu vou colocar na edição, vou colocar bonitinho. Mas, tá errado. E acontece, né? E esse NaClO é o famoso hipoclorito de sódio, famoso aí por limpeza e tudo mais. Ah, e uma coisa. O fundo eu coloquei ali fogo de artifício. Por quê? Porque o mecanismo de funcionamento do fogo de artifício são sais, né? Então, são sais que cada sal fornece uma cor diferente. Então, um sal de potássio, se não me engano, é vermelho. Um sal de sódio é laranja. O sal de bário acho que é verde. E aí, cada um dos sais, né, geralmente são sais de cloreto, né? Então, cloreto de bário, cloreto de cálcio, cloreto de potássio, cloreto de sódio, enfim. Esses cloretos é que fazem aí o nosso céu colorido no final do ano e em outras festas por aí afora. Beleza? Bom, foi aí 3 funções, só para terminar. Aqui eu não coloquei a nomenclatura, só coloquei os tipos de óxidos que nós temos, né? Para a gente ir para o exercício logo. Os óxidos são compostos binários, tá? Onde o oxigênio é o elemento mais negativo, por obrigação. Então, você tem. O que é composto binário? Composto binário só tem 2 elementos. Então, é oxigênio e mais um. Ok? E esse mais um, ele é menos negativo do que o oxigênio. E é isso. Beleza? Ou seja, o único óxido que não existe é o óxido de flúor. Porque o flúor é o único elemento mais negativo do que o oxigênio. E aí, nesse caso, não entra no óxido. Beleza? Então, entra em quê? Eu não tenho ideia. Eu já perguntei para vários professores de química. Assim, gente, me ilumina. O OF2 entra em qual função aí? Ele é o que da vida? Ninguém sabe. Ele é alguma coisa. Que, sei lá, tá aí, né? Mas vamos lá. Um óxido pode ser classificado como sendo óxido ácido, que reage com a água, gerando ácido. Olha que bonito, né? Ou reage com a base para formar sal e água. Pode ser peróxido. Um peróxido tem o oxigênio, tem NOx -1. A gente vai ver mais para frente no exercício o porquê desse -1 aí no oxigênio. Beleza? Não é. Mas é bacaninha. Óxidos básicos, né? Reagem com a água, gerando bases. Ou com ácidos, gerando sal e água. Ok? Óxidos neutros não reagem com nada, nem com ácido, nem com base, nem com água. Tá aí. Tá no ar. Né? É isso. É o famoso NOCONO. NO, N2O e CO. Né? NOCONO. Né? Na sequência ali. São os óxidos neutros mais comuns de se ver por aí afora. E os óxidos anfóteros, que em meio ácido se comportam como base, que em meio base se comportam como ácido. Né? São. Eita, que deu ruim aqui na coluna. Vamos seguir. Um óxido básico, um óxido anfótero, ele ora reage como base, ora reage como ácido. Então ele tem os 2 papéis ali, né? Os mais comuns são óxidos de alumínio,
óxido de zinco, são os que você mais vê ali em provas. Também tem o óxido de antimônio, que também é um pouco visto, né? Mas eu não nomeei agora os óxidos, porque a gente vai falar um pouco de nomenclatura de óxidos nos exercícios que seguem aí, beleza? Mas vamos lá. Para os exercícios agora. Ei, sessão de exercícios. Sessão de exercícios. Bora. Começando com a FUVEST. Vocês pediram, vocês solicitaram e está aí uma questão da FUVEST do ano passado. Olha que bonito, né? Essa questão da FUVEST, ela introduz um pouco a questão de ácidos, né? O que é um ácido, o que ele libera e tudo mais. Vamos lá. A reação de água com ácido clorídrico produz o ânion cloreto e o cátion hidrônio. A estrutura que representa corretamente o cátion hidrônio é qual? A, B, C, D ou E. Então, para a gente resolver isso aí, vamos começar primeiro. Ácido clorídrico, o que é? HCl. Começa colocando, né, o que é ácido clorídrico. Ele falou que reage com a água, né? Então vamos colocar aqui a reação, né, do HCl com a água. É isso aqui. O que acontece para os dois reagirem, gente? Tá vendo? Esses elétrons aqui do oxigênio, eles atacam o hidrogênio do HCl. Atacando o hidrogênio do HCl, os elétrons da ligação HCl vão ficar para o cloro. Olha que bonito. O esqueminha de setas ali está suave, né? Então, o elétron do oxigênio ataca o hidrogênio, os elétrons da ligação HCl vai ficar com o cloro. E aí, numa dessa, o que a gente forma? A gente forma nosso querido Cl- e o hidrônio, o cátion hidrônio, que tem essa carinha aí bonita, né? É o oxigênio ligado a 3 hidrogênios e com uma carga positiva e com uma nuvem de elétrons ao redor do oxigênio. Então repara que na letra A nós temos uma nuvem de elétrons no oxigênio. A letra A é a correta, aliás. Vamos marcar aqui já. Só que na letra E você tem a mesmo esqueminha, só que você tem duas nuvens de elétrons ao redor do oxigênio. Isso não acontece. Porque uma das nuvens de elétrons que tinha ali sobre o oxigênio acabou doando, fazendo ligação ali com o hidrogênio, ok? E aí formou-se o H3O+. Pessoal, aqui na questão ele pediu como que seria o cátion hidrônio. Então, o cátion hidrônio é H3O+. Só que por fadiga, né? Para evitar a fadiga, a gente costuma representar como sendo H+, e só. Então, a letra B ali, cuidado, tá? Porque você pode ser tentado a marcar a letra B. E não é. O cátion hidrônio em si, ele é a letra A. A gente representa como uma possibilidade ali, né, de evitar fadiga, a letra B, né, H+. Mas, assim, são sinônimos, mas o cátion hidrônio em si é o H3O+. Ok? Bora para a próxima. Questão 2. Questão 2 é a questão do Enem. Né? Vamos lá. Muitas indústrias e fábricas lançam para o ar, através de suas chaminés, poluentes prejudiciais a plantas e os animais. Um desses poluentes reage quando em contato com o gás oxigênio e quando em contato com a água da atmosfera, conforme as equações químicas Stiblaus e Kabluns. Está ali Stiblaus, está ali Kabluns. De acordo com as equações, a alteração ambiental decorrente da presença desses poluentes intensifica o ou a o que da vida. Vamos ver. Primeiramente, vamos debater a primeira reação. A primeira reação é essa aqui, né?
2SO2, dando, com mais oxigênio, dando 2SO3. A princípio, eu quero chamar a atenção de vocês para esses dois compostos aí, SO2 e SO3. Esses dois camaradinhos aí, eles são compostos pertencentes aos óxidos, certo? Óxidos, que só lembrando aqui, né, um alertinho aqui para vocês, são compostos binários, onde o oxigênio é o elemento mais negativo. Beleza? E qual que é o nome desses caras? Bom, do SO2, dióxido de enxofre, do SO3, trióxido de enxofre. Beleza? Como que nomeia um óxido, né, gente? Quando o elemento ligado ao oxigênio é um não metal, como é o caso aqui do enxofre, né? Ele é um não metal. Então, você vai contar quantos oxigênios nós temos, quantos elementos do outro, quantos átomos do outro elemento nós temos, e aí você vai colocar no nome ali do composto mono, di, tri, tetra, enfim, quantos oxigênios tem. Né? No caso aqui tem 2 oxigênios, então dióxido, né? De 2, óxido de óxido. Então, dióxido, 2 oxigênios, D, no caso ali tem só um enxofre, então vai ser dióxido de enxofre e só. Se tivesse 2 enxofres, seria dióxido de dienxofre. Beleza? Mesma coisa para o SO3. Tem 3 oxigênios, então trióxido. Ok? Enxofre tem 1, então enxofre acabou. Vamos lá. Continuando aqui, esses dois camaradinhos são considerados óxidos ácidos. Ok? O óxido ácido são óxidos em que o elemento ligado ao oxigênio geralmente é um não metal. Esses dois aqui são ácidos. Tanto que a gente pode ver pela reação número 2, né, que é essa daqui, ele forma um ácido, né? Ele forma um H2SO4, ácido sulfúrico, né? Então, ele gera um ácido. E aí a gente já consegue matar a resposta, né? Uai, se ele gera ácido, então ele favorece, né, ele intensifica o quê? A formação de chuva ácida, né? E aí, só para colocar aqui a curiosidade, eu coloquei aqui a reação do SO2 com a água, né? O SO2 com a água, ele forma o ácido sulfuroso, ok? Então, no caso, os dois reagindo com a água, os dois formam ácidos e os dois podem contribuir bastante com a chuva ácida, letra A. Ok? Beleza? A próxima, eu coloquei aqui uma questão da ETEC, né? Uma questão da ETEC que diz o seguinte: ETEC desse ano ainda, né? Segundo semestre, ou seja, foi agora a prova. Vamos lá. Uma das rotas da produção de óxido de propileno leva à formação de subproduto cloreto de cálcio, um composto iônico em que seus íons Ca2+ e Cl- se encontram dissolvidos em água, como descrito na questão 7. Qual a questão 7? Eu não sei, mas também não faz diferença para resolver a questão. Olha que bonito, né? Então vamos seguir aqui com a resolução do nosso problema, que pergunta o seguinte: assinale a alternativa que apresenta corretamente a fórmula desse composto. E aí, meu querido, minha querida, vamos lá. Ele pediu a fórmula do cloreto de cálcio. Você pode saber aí de cor salteado, não sei, mas você pode não saber, e aí vou te ensinar uma diquinha marota para você descobrir a fórmula. Seguinte, ele pediu a fórmula, ele deu os íons, certo? E aí o que você vai fazer? Você vai colocar os íons um do lado do outro e vai aplicar a nossa querida famosa regra do escorrega. Tchê! Como funciona a regra do escorrega, meu querido? É o seguinte, você vai escorregar.
Então, a carga do cátion, o número da carga, né, vai descer como sendo a atomicidade do ânion. E a carga, o número, né, da carga do ânion vai descer como sendo a atomicidade do cátion. Então, como assim? Uai. Antes você tem um Ca2+. Então o 2 vai descer para o Cl. Então vai ser Cl2. O Cl tem uma carga -1. Então esse 1 vai descer para ser a atomicidade do cálcio. Então na fórmula nós temos 1 cálcio para 2 cloros. CaCl2. Beleza? Então a resposta está ali. Letra A, CaCl2. Mas vamos continuar aqui, só para a gente, né? E se ele pedisse os íons formados? Se ele desse a fórmula, pedisse os íons. Como a gente pode fazer isso? Uai, a gente tem a fórmula, né? Aí o que a gente faz? Regra do escorrega, só que subindo. Bora subir o escorrega, então, Então, quem faz? Sobe o Cl2. O 2 do Cl vai ser a carga do cálcio. O 1 do cálcio vai ser a carga do Cl. E assim fica bonito, fica cheiroso, fica tchuco. Ok? E aí descobrimos os íons, quais são eles. E alerta aqui, isso é importante, ok? Muito importante. Vamos supor que a gente tem um Ca2+ com O2-. A gente faz a regra do escorrega, né? Bonito. E descobre que a fórmula é Ca2O2, certo? Não, tá errado. Oh, tá errado. A fórmula, na verdade, é CaO. Okay? Por que CaO? Então, explico. No caso tem Ca2O2, a proporção é de 1 para 1, não é? Então a proporção é de 1 para 1. Então vamos colocar aqui de 1 para 1. Tchau, é isso. Então, CaO. Então sempre que puder, simplifique. Beleza? Diquinha dada, suave, bora seguir. Dúvidas, questionamentos, desespero, angústia, sofrimento, aquela dor no âmago, no cerdo, sei lá. E aí, como estão as coisas? Vou seguir, tá? Qualquer coisa é só chamar aqui no bate-papo e a gente continua. Deixa essa dúvida aí, tá bom? Vamos lá. Ai, ai. VUNESP. Tá, vamos para a VUNESP agora. Na Idade Média, era usual um emprego de óxido de chumbo 4, um pigmento branco em telas. Com pigmento branco em telas. Em nossos dias, com o aumento do teor de H2S na atmosfera, proveniente da queima de combustíveis fósseis, pinturas dessa época passaram a ter suas áreas brancas transformadas em castanho escuro, devido à formação de sulfeto de chumbo 2. No trabalho de restauração dessas pinturas, são empregados. Gente, que diacho de resfriado. Ah, eu tava de boa até hoje à tarde. Enfim, né? Devido à formação de sulfeto de chumbo. Deixa eu ver. Perdi. No trabalho de restauração dessas pinturas são empregadas soluções diluídas de peróxido de hidrogênio que transformam o sulfeto de chumbo 2 em sulfato de chumbo 2, um sólido branco. As fórmulas de óxido de chumbo 4, sulfeto de chumbo 2, peróxido de hidrogênio e sulfato de chumbo 2 são respectivamente quais? Bora lá. Óxido de chumbo 4, sulfeto de chumbo 2, peróxido de hidrogênio e sulfato de chumbo 2 é o que ele pediu, ok? Para isso, o que a gente vai fazer? Vamos separar primeiro cátions e ânions de cada um desses compostos. Gente, se é chumbo 4, qual é a carga do chumbo? Chuta, né? Se é chumbo 2, né? Tá de boa.
Então, os cátions aqui são fáceis, né? O hidrogênio é mais um. Então, tipo, ok. Chumbo 4, Pb 4 mais. Chumbo 2, Pb 2 mais. Hidrogênio mais um. Beleza? Já os ânions, em óxido, mas via de regra, né? O oxigênio é menos 2. Menos em peróxidos, que é menos um. Então, coloquei ali no oxigênio, no peróxido, menos um. O sulfeto e o sulfato, os dois vêm de ácidos com dois hidrogênios. H2S, o ácido sulfídrico, e H2SO4, o ácido sulfúrico. Então, ao retirar esses dois elétrons, você forma um S 2- e um SO4 2-. Ok? Então, separei aqui os cátions e os ânions e vamos brincar de fazer regrinha do escorrega. Ok? Mas antes disso, peróxido, como eu falei lá atrás, são óxidos onde o oxigênio tem NOx menos 1. Então, vamos entender isso aí. Eu coloquei aqui de spoiler a resposta do que é peróxido de hidrogênio, ok? É H2O2. Mas para explicar o porquê que o NOx do oxigênio, né, em peróxidos é menos 1. Dá uma olhada. Tá aí a estrutura bonitinha do H2O2, né, do peróxido de hidrogênio. Vamos crivar essas ligações químicas. Vamos cortar elas no meio aqui. Ó. Cortamos. Pô. Show. Cortamos aqui as ligações. Eu vou avaliar só um oxigênio, que o outro vai ser igual. Tá? Mas ó, se a gente cortar no meio a ligação HO, repara que o hidrogênio ele vai ficar sem elétron. Certo? Então, ele vai perder elétron, ele fica com uma carga positiva de mais um. Ok? O oxigênio, se a gente olhar só a ligação OH, tá bom? Esquece o restante, só a ligação OH. Ele ganhou um elétron, beleza? Que antes era do hidrogênio. Então ele recebeu uma carga negativa. Então ele recebeu uma carga de menos um. Ok? Agora vamos olhar a ligação oxigênio-oxigênio. Se cortar no meio, vai ficar um oxigênio com um elétron, outro oxigênio com outro elétron. Então vai ficar tipo separadinho assim bonitinho com eixo de bola. Um para cada, ninguém vai ganhar uma carga negativa nem positiva. Então vai ser zero para os dois casos. E aí a gente soma menos 1 com 0, costuma dar menos 1. Entendeu? Então por isso que o oxigênio tem NOx menos 1. Beleza? Então ok. A gente vai lá e escreve aqui ó, os negocinhos, os cátions e ânions, né? Um lado do outro. E faz a regrinha do escorrega. Fazendo a regra do escorrega nos 4 casos, nós temos os seguintes compostos: Pb2O4, Pb2SO2, HO e Pb2SO42. Só que repara que nenhum desses aqui é a resposta ali da questão. Nenhum deles. Então, como resolver esse caso? Bom, lembra que eu falei lá atrás que sempre que der, simplifique? Então, 2 e 4, corta, vai dar PbO2. Pb2S2, PbS, HO, a gente vai colocar como sendo H2O2, e Pb2SO4, PbSO4. Então, por que que o peróxido de hidrogênio você multiplicou? Explico. Gente, o oxigênio ele precisa de duas ligações para ficar estável. Então, só HO não funciona. Não dá certo. Então, ele precisa de duas ligações. Para isso, tem que ter um outro oxigênio ali bonitinho para ele, entendeu? Ficar ali com estabilidade. Então, resposta letra B. PbO2, PbS, H2O2 e PbSO4. Show? Bora pra próxima. Estamos acabando aí. Essa e mais uma e acabou. Bora lá. SpaceX. Galera, SpaceX ela tem a mania de cobrar questões com 1000 assuntos. Entendeu? Igual essa aqui, tem sim
um pouco de função inorgânica. É uma alternativa ali, né? Uma da lista ali é função inorgânica. Mas tem uma caralhada de coisa ali que não é função orgânica. Tem orgânica, tem uma, avançamento de reação química. É bom que a gente faz aqui um apanhado de assuntos gerais ali e até escolhe alguns assuntos para a próxima live, quem sabe, né? Então, mas vamos lá. Os cabetos pertencem aos chamados compostos de transição, isto é, possuem elemento carbono, mas devido às suas características nos cabetos, o carbono forma ânions simples que estabelecem ligações com metais ou semimetais. Os cabetos são compostos. Falando rápido porque esses textos aqui geralmente não servem para bodegas nenhuma, tá? Blá blum, blá, blá blue, blue, blá blá. A reação que se processa é apresentada pela seguinte equação balanceada Stibloons. Temos aqui um Stiblown de texto, um Stiblown de reação química. Com relação a esta reação, seus reagentes e produtos são feitas as seguintes afirmativas: 1, 2, 3, 4, 5 e pergunta qual dessas aí são corretas. Vamos lá. O carbeto de cálcio é um composto iônico? Vamos ver. A ligação iônica ela ocorre entre um metal e um ametal. O carbono ele é um ametal e o cálcio ele é um metal. Então, sim, é um composto iônico. Check. 2. A nomenclatura oficial da União Internacional de Química Pura e Aplicada, IUPAC, para o acetileno, C2H2, é etino. Vamos ver. Esse aqui é o etino. Não, é acetileno. Nome IUPAC. Se tem 2 carbonos, coloca et no começo, tá? Então, 2 carbonos, et. Se tem tripla ligação, então é in, etin. E é um de carboneto, então termina com o. Então, etino é isso. Então, o 2 está certo também. 3. O CaOH2 é classificado como uma base de arríneos e tem nomenclatura de hidróxido de cálcio. E aí? Essa aqui é a que nos interessa hoje, né? Vamos lá. Uma base de arrênios, ela libera íons OH- em meio aquoso. E o CaOH2, sim, ele libera íons OH- em meio aquoso. Né? E a nomenclatura, a gente já viu que é muito complicada, né? É hidróxido de alguma coisa. Então, no caso, hidróxido de cálcio? Sim, sim. Então, check. Beleza? 4. A soma dos coeficientes da equação corretamente balanceada é 5. Vamos balancear a reação? Bora. Essa aqui é a reação que a gente vai balancear. A gente vai começar a balancear pelo oxigênio. Por que pelo oxigênio, gente? Vamos lá. Porque é o seguinte, o hidrogênio está presente em 2 compostos no produto. Isso dificulta iniciar por ele. Né? Não é tão fácil começar por ele. Porque ele está em 2 compostos no produto. Isso dificulta. O cálcio, ele está teoricamente já balanceado, porque ele tem um cálcio no reagente e um cálcio no produto. Então, se colocar 2 em um, 2 no outro, 3 em um, 3 no outro. Então, não serve de nada. Mesma coisa o carbono. Já tem 2 carbonos no reagente e 2 carbonos no produto. Então, de nada serve se colocar 1, 2, 3, 4 em cada um no reagente no produto, que você vai colocar 3 em um, 3 no outro, 4 em um, 4 em outro. Né? Ela vai mudar. Então, oxigênio é o ideal para começar, porque ele está em apenas um composto no reagente e em um composto no produto. E a atomicidade dele é diferente no reagente e no produto. A atomicidade é o número de oxigênios que nós temos no reagente e que nós temos no produto. No reagente nós temos um oxigênio, no produto nós temos 2 oxigênios. Ok? Então, começando por ele, a gente vai começar fazendo o seguinte: o número de oxigênios do produto a gente põe no reagente. O número de oxigênios do reagente a gente põe no produto. Ok? Então vai ficar aqui 2 na água
e 1 no CaOH2. Porque tem um oxigênio na água, a gente coloca esse 1 no CaOH2. Que eu não coloquei por quê? Porque não precisa, né? Porque não precisa. Então, e aí, balanceamos? Vamos ver. Tem um cálcio e um cálcio. Dois carbonos, dois carbonos. Quatro hidrogênios no reagente, quatro hidrogênios no produto, porque tem dois no C2H2 e dois no CaOH2. Então, quatro no produto. Nós temos dois oxigênios no reagente e dois oxigênios no produto. Então, está balanceado. Vamos ver a soma dos coeficientes. 1 mais 2 mais 1 mais 1. Isso dá 3 mais 2, 5. Então, tá certo. É isso aí. Então, 1, 2, 3, 4 já estão certos. Aí a 5, ele fala que todos os reagentes e produtos são classificados como substâncias simples. Aí forçou a barra. Aí complica. São compostas. Substância simples, gente, tem apenas um elemento químico. Exemplo, O2, S8, N2, H2, F2, Cl2, carbono grafite, tudo isso, substância simples. Se tem dois ou mais elementos, substâncias compostas, ok? Então todos ali são substâncias compostas. Show? Então resposta, letra C, beleza? Por último, não, tem a minha ainda aqui. Coloquei a minha aqui. Esqueci que eu tinha colocado a minha questão. Eu que fiz. Bonito, né? Vamos lá. Muito usada em pinturas de edifícios históricos, casas antigas e campos de futebol, a cal hidratada é formada ao se misturar cal virgem, CaO, em água. A pintura de muros à base de cal é denominada caiação. Caso haja derramamento de cal hidratada, o resíduo pode ser cuidadosamente diluído e neutralizado com solução diluída de ácido clorídrico. Ok? O nome do produto principal gerado na reação da limpeza dos respingos de cal é A, B, C, D ou E. Não sei, vamos descobrir. Eu já sei, na verdade, né? Mas vamos descobrir junto aqui. Vou ver com vocês. Vamos lá. Ácido clorídrico, HCl. Se liga aí, né? Eu pedi o produto principal gerado. Então, qual que vai ser a informação ali, né? Aí temos a reação CaO mais HCl. Ok? Aí, gente, vamos lá. O CaO é um óxido básico. É o óxido de cálcio. Ok? Óxido de cálcio. E ele vai reagir com o HCl formando sal e água. Para facilitar aqui enxergar o copo do gerado, eu vou fazer uma etapa extra. Qual que é? Essa aqui é a intermediária. Vou separar os cátions e os ânions do CaO e do HCl. O cátion do CaO e o ânion do CaO são quais? Ca2+, e O2-. Do HCl, H+, e Cl-. Nesse momento, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer cruzado. Ca2+, junto com Cl-, o H+, junto com o O2-. Beleza? A gente vai inverter ali cátion e ânion. O cátion de um com o ânion do outro, o cátion do um, o cátion do outro com o ânion do um. Inverteu ali, beleza? E aí geramos CaCl2, o vulgo cloreto de cálcio. Ok? Então, resposta letra A. Aqui só um alertinho, né? Só pra gente relembrar o nome, né, dos ácidos e tudo mais. Beleza? E aí, por fim, ITA 2016, né? Para fechar ali com chave de ouro. Vamos lá. Ele pede a opção errada, ok? E de cara, ele já pergunta ali. Em solução aquosa, o Br- é classificado como base de Bronsted-Lowry e de Lewis também. Que carambas é base de Bronsted-Lowry? Que carambas é base de Lewis? Vamos lá. Para Bronsted-Lowry, ácido e base eles determinam como sendo um ácido é o que dou H+,
base quem recebe H+. E como ácido de Lewis é quem recebe elétrons e base quem doa elétrons. Beleza? Então, tendo esses dois conceitos ali, vamos trabalhar com o Br- em solução aquosa. Então, Br- em água seria essa reação aqui. O Br- com elétron sobrando atacaria o hidrogênio da água e formaria o OH- e o Br aí, e o HBr, ok? E aí, você pensa assim, putz, então, peraí, o Br ele tá ganhando H+, certo? Porque antes era Br-, agora tá HBr, ele ganhou um hidrogênio, ganhou H+. E ele está doando elétrons. Então, ele é uma base de Bohr-Lowry, que ele recebe H+, e ele é uma base de Lewis, que ele doa elétrons. Certo? Então, a letra A está certa. Não. Não, não está certa. Por que não está certa? Eu explico. Seguinte. O, o HBr é um ácido forte. E o OH- é uma base não forte, mas forte pra caramba. Então, a água seria um ácido de Bohr-Lowry e um ácido de Lewis fraco. O Br- uma base, tanto de Bohr-Lowry quanto de Lewis, fraca. Então, quando você tem um ácido e uma base fracos formando um ácido e uma base fortes, essa reação não tende a acontecer. Essa reação tende a, a não ocorrer. Beleza? Então, por isso que a letra A é a errada. Na verdade, a letra A é a certa. Você tem que marcar a letra A, né? Porque essa reação aqui aconteceria. Por quê? O HBr, ele é um ácido forte. O OH- tem uma base forte. E aí a reação acontece. Mas o contrário, H2O com Br- formar HBr e OH-, aí complica demais. Não dá. Então a resposta certa é a errada. A errada é a resposta. Você entendeu? A letra A é a resposta certa. O restante nem vou conferir ali, mas já matamos aqui na letra A. Ok? É isso. Vejo vocês semana que vem ou a qualquer momento. Aí embaixo tá, aqui embaixo tá meus contatos. Pode me chamar, tranquilo. E é isso. Vejo vocês em breve. Abraço e fui.